Pessoal, vamos retomar para a gente aproveitar o tempo, né? Deixa eu falar, só assim, um acalento para o nosso coração, né? A gente tem problemas, né? E a gente tem uma busca incessante pela qualificação, mas o importante é que também essa busca tem sido reconhecida e referenciada, né? A gente tem uma visão externa muito positiva. Eu até me assustei, até comentei com o pessoal do COSEMES quando eu recebi um elogio. Na verdade, a gente recebeu um elogio, todos nós que estamos envolvidos no processo, porque a gente tem tratado em parceria, né, Silvia? Sempre em parceria, o Ministério da Saúde, o COSEMES, os municípios, a gente sempre esteve muito próximo em busca desse fortalecimento e dessa qualificação da gestão do SUS. E eu achava que isso era uma realidade de todos os estados, eu tinha isso comigo. E eu fiquei espantada quando eu ouvi que não, né? Que outros estados têm muita dificuldade dessas tratativas. Então, assim, a gente é um estado que tem essa referência positiva e eu fiquei muito feliz, porque a gente trabalha de forma muito integrada. Outra coisa muito importante, respondendo à ansiedade de vocês, dos meus colegas, é assim, que a gente está assim, com uma transparência total desse processo, de oficina em oficina, em todas as webs que estão gravadas e disponibilizadas no canal, a gente fala com muita tranquilidade, que a gente visualiza e entende as nossas dificuldades, as nossas sensibilidades, do papel dos técnicos nos seus territórios, na busca por essa melhoria, por essa qualificação, dessa ansiedade, dessa expectativa. A gente relata, viu, Silvia, porque eles estavam colocando, assim, o que nós, Estado, o que a gente vai fazer, grupo de trabalho, em relação àqueles gestores que ainda não entenderam a importância do processo, né? Que a prestação de contas ocorre de fato no sistema e o formato que ela vem. Porque assim, ainda tem municípios que eles não conseguem a comunicação, e isso eu quero que fique gravado, a gente fala com muita tranquilidade, com o orçamento. Que já notificou, que já mandou ofício, que já falou para o gestor, que já apresentou e está sendo tratado assim. Isso não vai dar em nada. Você está entendendo? Isso é sério. Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Gente, isso é lei. E lei dá sim em muitas coisas. Né? É como a gente falou de manhã, né? O papel aceitava tudo. O SargSUS lá tinha de tudo naquele SargSUS. Até a agenda do gestor, relatório fotográfico, tudo que não tinha a ver, plano de municipal de saúde de outro município, de outro estado inserido. Agora não. Os anexos são comprovações do que está lançado no sistema. E vai chegar o momento em que o sistema vai ser de acesso público. E aí? Então, assim, respaldem-se nos seus territórios, né? Oficializem essa tentativa de falar com a pessoa responsável por outro setor, oficializem essa tratativa com o gestor, porque você está sendo responsabilizado por uma coisa que você não está conseguindo resolver. O sistema, se está o seu CPF lá, o histórico está lá, o nosso CPF está lá sim, né? Então, assim, apresente o sistema, mostra, né? Mostra as oficinas, a gente fala muito claramente em todas as oficinas. A Silvia acabou de falar pra gente aqui, a prestação de contas do DigiSUS, e eu falei também inicialmente, a gente estava focado muito no DigiSUS como uma ferramenta de planejamento, quando na verdade o DigiSUS é a ferramenta efetiva de prestação de contas. A gente lança a parte do nosso planejamento, que é essa que a gente está discutindo, o DOME, né? Faz as programações orçamentárias, não é isso? Já faz o planejamento das ações para o exercício e vem gastando o recurso público. E aí a gente vem prestando contas, ano a ano. Ainda mais agora nesse enfrentamento da pandemia, onde nós recebemos recursos de várias formas. E outra coisa, aqueles que ainda acham que não estão sendo vistos, estão. A gente está fazendo, o Ministério fez um trabalho, o Paulo Vitor apresentou na macro de Três Lagoas, fez um levantamento de todas as contas dos municípios da macro, né? Com o recurso que está parado lá nas contas, o município desconhece.
Então, assim, a gente já estão no rastreio, né? Fica lá pedindo recurso de emenda parlamentar, fala no plano de trabalho, tanto na federal e estadual, que não tem plano municipal de saúde, que não está previsto no plano. Se a gente está falando desde de manhã, que a gente contextualiza, problematiza, já relata os enfrentamentos, né? Mesmo que não se torne metas e objetivos nesse momento, foi discutido em algum momento. Você falar, por exemplo, apresentar um plano de trabalho para a gente, vou falar só em nível estadual, e falar que não tem meta e diretriz para o hospital municipal, aí eu vou lá no DigiSUS, abro o DigiSUS e ligo para o município. A Simone fala para mim, ó, olha outro aqui falando que não tem plano municipal. Aí eu vou lá, entro no sistema, ligo para o município e falo, senhora, a senhora não tem plano municipal? Não. Isso aqui lançado no DigiSUS é de quem? Eu nem sabia disso, né? Ou, tem, você pode me mandar uma cópia? Senhora, a senhora tem uma diretriz para o seu hospital. Né? Gente, certo? Então, assim, o cabeça dura que tá lá, resistente, que não entende que é a prestação de contas, inclusive vai o nomezinho dele porque ele é o contador do município, tem que ter acesso a essa informação. A lei não basta, fala assim, eu vou mandar um videozinho da oficina de hoje para vocês, vai lá e compartilha do YouTube, você veja bem o que a Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa da Vanessa, que está falando nesse momento, da equipe aqui, dos colegas, está falando para você. Senhor, a prestação de contas é feita via DigiSUS. Se não tiver lá, você está inadimplente. Até a data das audiências a gente tem que informar no RAG. O que mais? E eles estão cobrando, Silvia, que eu até falei teu nome, um posicionamento nosso, Ministério, Secretaria, COSENES, junto aos gestores, porque infelizmente a gente ainda tem municípios que o gestor ou o contador não quer conversar com essa outra parte e eles não conseguem fazer DigiSUS. Por isso que o nosso relatório não evolui quando a gente faz aquele acompanhamento dos instrumentos. Não é nem a parte técnica, nem a força-tarefa. O problema não está sendo a devolutiva do nosso trabalho, da força-tarefa. O problema está sendo que eles não estão conseguindo desenrolar no território por causa dessa resistência do gestor estar tocando o barco como se não houvesse esse compromisso e do orçamento também não entender que tem esse compromisso. E às vezes a pessoa que está fazendo o trabalho ali, alimentando o sistema, ou fazendo a informação, ou consolidando o relatório, ela não consegue avançar porque ela não consegue ter acesso a essas informações. Então, assim, eles cobram da gente um posicionamento. Eu falei que você já vai dar o encaminhamento do relatório, né? E a gente está fazendo a nossa parte. A gente pode conversar depois, ver se a gente pode fazer mais alguma coisa. Porque assim, não tem mais como a gente ser mais transparente do que a gente tem sido. A gente fala no grupo, a gente fala para os gestores, a gente vai nos espaços, vai na CIB, vai na CIR, agora não tem CIB mais esse ano, mas eu vou ver o que o COSENES também pode fazer para nos auxiliar, para que a gente vire esse ano com um cenário mais confortável em nível estadual, né? Mas assim, o nosso compromisso pactuado, homologado em CIB, resolução 100, se eu não me engano, está dizendo claramente que nós temos até 31 para o plano novo. E o prazo para os planos que estavam lá, que a gente estava em atraso no lançamento, foi setembro, né? E era agosto, a gente prorrogou até setembro. Então a gente tem feito a nossa parte. Mas o município também precisa fazer a dele. E se o técnico não está conseguindo sozinho, eu acho que a gente pode estudar, né, uma forma mais, é isso, né? E nada de abandonar o barco. Olha, tá aqui minha carta de demissão, tem carta de demissão. Quem saiu, saiu, quem não saiu, sai mais. Eu falei para o gestor fazer um ofício com o nome do cidadão e da cidadã que vai fazer o trabalho conosco até o final. E a gente está conferindo, certo? Se for falar, eu vou sair, eu vou lá buscar. Fala, não, você foi passado para nós, aqui está o termo de posse.
né? E você tem que fazer esse trabalho conosco até o final. Não pode aposentar ainda, eu não vou aposentar, ninguém vai aposentar ainda não. A gente vai terminar. A gente só para quando o Estado do Mato Grosso do Sul tiver com 79 planos prontos, né? Situação regular e o planejamento regional integrado, construído, aprovado em CIB. Que a meta tem que ter aprovação na CIB. Apresentado, então assim, a gente tem muito serviço, vocês estão juntos. Vocês foram designados para compor essa equipe, né? Então, o termo de posse está dado, vocês foram integrados nessa equipe macro e a gente está trabalhando junto. Não vem não, né, Piva? Piva de vez em quando, ai, não tem essa não, Piva. Pode ficar tranquila. Comigo estás, comigo ficarás, né? Mateus versículo 7. Certo? Certo? Então tá, então sosseguem em vossos corações. É só mais uns dias para terminar o plano, daí vocês vão te dar um recesso e tal, né? Para que sofrer? Tem mais uns dias aí, 15 dias. Né? Certo? Lembrando que finalizem, façam, né? Depois vai discutir com o conselho, aprovar, e vocês podem fazer algum ajuste, gente. Vanessa, até dia 30 a gente entrega para quem esse instrumento? Vocês não entregam para ninguém, vocês vão lá e lançam no DigiSUS. Isso. E tem algum lugar, essa questão da aprovação do... Não, vai ficar em análise. Depois, quando você aprovar pelo conselho e tal. Isso. É isso, vai passar lá pela aprovação. É aprovação. E não nos anos anteriores, de 18... Ah, revisão. Gente, ó, monitoramento, que é revisão, por exemplo, fiz um monitoramento, eu preciso revisar, inserir meta, a gente faz reunião, lembra que a gente acordou e faz a ata e registra. Aprovação é resolução. Então, não, mas acontece que foi já dentro do sistema e também por meio físico, já foi para o conselho, está em análise. O plano novo? Não, anos anteriores, 18, 19 e 20. O conselho não finalizou. O conselho não finaliza, é isso que eu estou dizendo. Nós vamos pegar no pé desse conselho, gente. O conselho tem que fazer a parte dele. Mas a sua você fez, Piva, tá lá. Sim, nós fizemos, o município fez, mas... Exatamente. Mas se você olha, o Ministério lá está olhando... Não, mas está em análise. Tem município que não tem nada lançado. Então, em análise é uma coisa. Agora, não lançado, iniciado, sem nenhum avanço, XXX, YYY, esses aí precisam se preocupar. Mas esse mesmo monitoramento que nós fazemos, nós encaminhamos para os presidentes dos conselhos também. E cobram deles. Eles recebem concomitante a situação da inserção do município e as pendências que se encontram com eles para análise. Então, essa informação eles têm também. Nós tentamos, há mais ou menos uns 60 dias, fazer um contato direto com os presidentes de conselhos. Os conselhos têm muita dificuldade, Vanessa, talvez seja uma ação para a gente programar para 2022, para capacitar e também informar da importância, da necessidade de que seja feito esse trabalho. Então, a dificuldade também é dos conselhos. Vamos sim. Sim, mas acontece que da mesma forma como há rotatividade nos municípios, também houve nos conselhos. E a gente entende essa importância. Mesmo porque eles também têm que ter ciência do que eles precisam monitorar, do que eles precisam acompanhar, entender o sistema, né? Porque teve municípios que vinham trazendo de uma forma totalmente diferente da realidade. E de repente eles tiveram que se ajustar. Então, até mesmo para eles saberem o que é pertinente ou não, né?
Bacana, o município mesmo já está propondo uma ação, você viu? Isso é muito importante, né? E a gente tem que entender que a gente está aqui para aprender, assim como a gente está aprendendo, né? A gente teve que aprender a utilizar o sistema, eles também têm que aprender, gente, é um aprendizado para todos. E às vezes, né, Claudinei, a dificuldade do conselho, Silvia, às vezes não é nem a avaliação do instrumento. Chega para nós casos ali que eles não sabem acessar de fato o sistema. Eles têm dificuldade do acesso, da tecnologia, entendeu? De saber aonde ir lá precisa desse auxílio. Então esses atendimentos a gente tem dado também, né? A gente tem dado também esses atendimentos, certo? O garoto de Jesus, tá bom o garoto de Jesus, pessoal? Tá atendendo bem? Então tá legal. Tá vendo, Claudinei? Sua avaliação é muito positiva. O Claudinei estava preocupado esses dias, de Jesus, eu falei, nem comece. Filho é seu, até os 18 anos tem que criar. Ele riu. Vamos lá, continuidade? Então, vocês entenderam? Foram entendendo? A gente vai visualizando melhor quando a gente começa a avaliar, né? Vou usar teu exemplo, tá? A colega colocou aqui no intervalo, eu tenho um hospital municipal, correto? Eu achei bem bacana a nossa conversa ali, por isso eu vou usar como referência. Eu tenho um hospital municipal, eu tenho serviços que eu executo, né, contratualizados e que eu repasso recursos, então eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso ter uma diretriz para o hospital? Não, eu posso ter um objetivo dentro da atenção especializada, dentro da urgência e emergência, depende de como você trata. Então eu tenho um compromisso com o meu hospital municipal que atende os meus munícipes, correto? Então eu, município, tenho esse compromisso. Então eu me programo, meus objetivos e minhas metas para o hospital, né? O que eu tenho de metas para o hospital? Meus compromissos, assegurar o funcionamento desse hospital, não é isso? Então tudo aquilo que eu sustento, que eu pago, vou colocar lá no meu processo de planejamento. Aí eu estou trabalhando, no segundo ano, meu gestor resolve mudar a forma como eu vou continuar essa execução. Eu vou contratualizar o serviço como um todo, certo? Eu vou terceirizar a gestão do hospital, correto? Eu preciso mudar todo o plano? O hospital vai deixar de ser seu? Não. O seu objetivo com o hospital vai mudar? Não. O seu atendimento com a população vai ter continuidade? Vai. Os serviços vão ter continuidade? Vai. O que muda? A forma como vai ser executado o serviço. Muda a sua ação. Porque ao invés de você fazer, você vai pagar para fazer. Então a gente tem que parar de sofrer nos instrumentos com questionamentos que não são pertinentes àquele instrumento. A ação, a forma como eu vou executar as minhas estratégias para alcançar a minha meta estão nas minhas programações anuais de saúde. Por isso que eu preciso estar acompanhando e monitorando metas. Porque sempre que oportuno e for pertinente, eu tenho que intervir e rever as minhas ações. Vocês estão executando o recurso, correto? Então, muita atenção a esse fato, tá bom? Certo? Vamos parar de sofrer. Que nem eu falei, fica colocando como meta do plano estabelecer fluxo, fazer atividades que são rotina e que devem estar lá na programação. Pode falar. A gestora tem intenção, a partir do ano que vem, de fazer parceria com outros municípios para atendimento do hospital, porque já atende muitos vizinhos ali na questão de ginecologia, de ortopedia, por exemplo, né? A gente pode colocar no plano isso agora ou pode deixar para colocar no ano que vem, saber manter a organização? Você vai estabelecer parcerias para contratar serviços especializados. No município ele já funciona, mas a gente atende uma demanda grande dos municípios vizinhos. Aí a gente quer mais recurso, a parceria do Estado e dos outros municípios para... Então, o seu problema não é a forma como você vai fazer. A forma como você vai fazer são as suas ações. O seu problema é garantir um atendimento, não é isso? É ampliar um acesso, garantir um atendimento. Então você tem que ver em quanto. A sua meta do plano é isso aí. Como você vai fazer, de que forma você vai fazer, são as suas ações.
Então, nesse ano, eu posso ser simplesmente a ampliação de um determinado acesso a um determinado serviço, ou um aumento de um atendimento, que pode ser minha meta de plano em um atendimento ou em um determinado serviço, né? Eu vou tratar como uma meta do meu plano, ok. Nesse ano, o que eu vou fazer para alcançar essa meta, as minhas ações estão relacionadas aos meus recursos próprios, aquilo que eu já executo. No próximo exercício, houve uma discussão, houve uma pactuação, houve um incremento de recurso de um consórcio, de uma parceria, de um contrato, de um convênio que eu vou relatar, correto? Aí eu estou tendo outras ações, outras estratégias que vêm recurso, mas a minha meta é o enfrentamento que eu estou promovendo. A pergunta que eu acredito que a gente deve sempre se fazer é: esse é o problema? É isso que eu quero resolver? É isso? Ou isso faz parte de algo que é maior? Como a gente falou das doenças. Por exemplo, vou citar, eu uso bastante, quem já assistiu ver, eu uso bastante esse exemplo, porque eu acho muito assim, muito transparente, muito fácil de compreensão. O objetivo, ele já diz muito da gente. Se você tem, por exemplo, eu falo sempre, brinco com os meninos, mas assim, eu tive ali um problema, fiquei ali durante a pandemia na minha casa, tipo, 2 anos parado, que não é a nossa realidade. E aí eu saí, vacinei, primeira dose, segunda dose, estou feliz da vida, terceira dose, passeando pela rua, vejo uma farmácia, me peso. E aí eu descobri que eu engordei 20 quilos, e aí? Aí eu tenho um problema, certo? Meu Deus, né? Aí eu já começo a definir meu objetivo, eu falo, gente, eu preciso perder peso. Pronto, já defini um objetivo, certo? Se eu for me programar só para perder peso, que é o meu objetivo, que eu quero resolver só perder peso, tudo que eu vim programando de metas abaixo estão relacionadas à minha perda de peso. Se eu vou fazer academia 2 vezes por semana, se eu vou fazer caminhada, o número de quilos que eu tenho que perder, eu começo a definir as minhas metas, certo? Porém, eu encontro a minha colega Cristiane, que é uma pessoa super entendida, e conto para ela, menina, você nem sabe que eu fiquei 2 anos assistindo Netflix e comendo pizza, e agora olha o resultado, tomei um susto, vou fazer uma dieta radical, né? Vou perder aí 20 quilos em 2 meses, já comecei fracassado. Por quê? Porque eu demorei quanto tempo para chegar nessa situação? 2 anos. Então eu já estou calculando tudo errado. Preciso considerar o período que eu cheguei até ali, qual foi a proporção a média de ganho de peso que eu tive em 2 anos, fazer uma divisão, não é isso? Para começar a estabelecer metas que de fato eu possa alcançar. Se eu começar a estabelecer coisas que eu nunca vou alcançar, eu já começo a ficar desmotivado. Por exemplo, se eu digo que eu vou caminhar 2 vezes por dia, 5 vezes por semana, mentira, eu não vou fazer isso. Se eu for 1 vez por semana e 1 vez por dia, porque eu me conheço, né? Sei da minha realidade, sei dos meus limites, sei da minha situação. Então eu não vou estabelecer. Se eu estabeleço algo que eu não alcanço, eu nunca vou ter resultados. Ainda mais se eu estou gastando recurso que não é meu, né? E preciso ter resultados, então que os meus resultados sejam algo atingível. Correto? Pé no chão, quando vocês forem olhar para as metas de vocês. É o segredo do sucesso, né? Por isso que eu falo sempre, olhe para aquilo que vai dar continuidade, olhe para as suas rotinas, olhe para os seus programas, olhe para aquilo que você executa no seu município, e ali você já começa a construir muito, certo? Aí conversa vai, conversa vem com Cristiane, ela disse assim para mim assim, querida, você não seja irresponsável de fazer dieta sem fazer exames. Faça um check-up. Vai que você tem um piripaque na sua idade, cai dura para trás. O tiro sai pela culatra, o seu resultado não vai ser o que você espera. E como a Cristiane é uma pessoa sábia, entendida, eu escuto e vou procurar o meu médico, correto? Chegando lá, eu faço uma bateria de exames e saio de lá esperando os resultados. Volto lá e tenho um susto, né? Descubro que, além do ganho de peso, eu descobri que eu estou com uma série de agravos
comorbidades, desenvolvi uma diabetes, estou hipertensa, um problema crítico de circulação, né? Meu olho está piscando sem parar e eu descubro uma série de fatores, correto? Aí o médico olha para mim e fala assim, querida, você não precisa só perder peso, você precisa cuidar da sua saúde. E aí eu tenho que sair dali e definir primeiramente o que de fato eu quero para a minha vida. Eu quero só perder peso ou eu quero ter qualidade de vida e viver mais? Meus objetivos que eu uso muito. Se meu objetivo for só perder peso, o meu investimento e o meu planejamento vem só para perder peso. Porque eu acredito que se eu perder, eu ganhei, porque eu fiquei doente porque eu ganhei, então se perder tá tudo certo, tá tudo resolvido, e para mim tá bom, é só isso, ponto, certo? Então eu vou me planejar só para aquilo. Por exemplo, eu quero construir uma unidade de saúde e a minha meta do plano é construir a unidade de saúde, porque eu quero entregar a unidade de saúde, ponto. Agora, a minha meta é qualificar, o meu objetivo é qualificar um serviço, é ampliar um acesso, é algo maior. Aquela unidade pode vir como uma entrega para atingir o meu objetivo, certo? Ou pode ainda mais ser uma ação, porque de repente é ampliar o acesso, é a minha meta ser uma ação que garanta, porque eu tenho que ampliar o espaço físico, reestruturar o meu espaço físico, ampliar o número de unidades para chegar a esse acesso à população. Então depende do que eu de fato quero. Aí eu falo assim, não, você é responsável. A Cristiane, muito minha amiga, falou para mim que eu preciso pensar no todo. Então eu vou me programar para ter qualidade de vida e viver mais. Nas minhas metas, além de perder peso e rotinas de atividades, eu preciso considerar as visitas médicas e outros procedimentos que eu preciso realizar. Então eu vou pensar em outras metas. Tudo depende do que eu quero entregar, do objetivo que eu quero alcançar. Por isso que no mapa estratégico a gente fala de objetivos estratégicos com entrega no mapa. A identidade organizacional e o mapa estratégico com entregas para a sociedade, na perspectiva da gestão, perspectiva da sociedade e perspectiva financeira. A gente vai separar os objetivos depois, vocês vão elencar os objetivos estratégicos de vocês no mapa. Então, assim, tudo depende do que eu quero e aonde eu quero chegar. E mais, uma parte importante que eu pulei. Aí eu defini que o meu objetivo é ter qualidade de vida e viver mais. Eu vou fazer o meu planejamento. Vou lá ver o meu saldo bancário. Quando eu chego lá no meu saldo bancário, eu tenho outro problema de saúde, um infarto, porque eu estou negativada. Totalmente, não negativa de nomes, negativada de contas, né? E eu falo, bom, não é dessa vez que eu vou poder pular etapas, né? Eu não vou chegar ao meu objetivo fazendo uma redução, ou fazendo uma cirurgia plástica, ou fazendo um tratamento daqueles que paga na clínica, que põe aqueles aparelhos na gente, diminui o peso sem eu fazer esforço nenhum, né? O meu esforço vai ter que ser maior, porque eu não tenho condição nesse momento de avançar muito, não é isso? Então, o meu passo vai ser menor. Aí, no consultório lá que eu estou avaliando, eu encontrei uma outra colega que ela tem muito dinheiro na conta dela. E ela tem condição de fazer vários procedimentos. E em 6 meses ela tem um resultado que eu não consegui ter, porque nós temos realidades diferentes, certo? Não adianta eu copiar as metas da minha colega, porque ela vai fazer um investimento muito maior que eu. Ela tem uma organização melhor que a minha, ela vai fazer um investimento maior que o meu, correto? E ela vai ter resultados em menor tempo, não é isso? Então eu preciso viver de acordo com a minha realidade. Então a gente precisa entender isso, certo? Então eu preciso saber primeiramente o que eu quero, aonde eu quero chegar, o meu resultado não, o que entrega eu quero fazer, que problema eu quero resolver, o meu objetivo, certo? E depois começar a pensar nas minhas metas, de acordo com a minha realidade. É que nem eu falei do óbito. É por isso que a gente fala tanto de manter as coisas, porque então, se manter já está difícil, né? Justamente. Como que se manter 60% já é um desafio
na minha realidade, como que eu vou colocar que eu vou fazer 100%? Hã? Né? Isso não é a minha realidade. Porque a gente tem que entender que o que coloca aqui é o que presta conta. Vai chegar um momento que eu vou perguntar para você, você falou que ia fazer X% de tal situação até 2025, certo? Certo. Em 2022, você disse que de X% você ia fazer X. O que eu pergunto para você? Você fez X na Paz, no de Jesus. Só tem um quadrinho lá para a gente marcar, sem apuração ou resultado. Tem aonde você falar todas as ações que você fez? Não. Tem aonde você ficar se explicando, olha, ministério, então eu falei que eu ia fazer 10%, né? Eu não sei se eu fiz 10%, porque eu não sei nem de onde que eu tirei isso, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E eu não sei o que eu fiz, nem aonde eu cheguei, mas eu fiz, né? E aí a gente se depara com uma situação diferente. É incômoda? É, porque a gente tem que aprender a nadar, não é isso? Mas é um momento de mudança muito importante. Eu falo assim, que o meu sonho ainda, antes de me aposentar, é chegar lá na audiência pública de prestação de contas e falar assim para os deputados, olha, o estado do Mato Grosso do Sul melhorou muito. A gente falou que ia reduzir isso, reduziu em tantos % graças a isso. A gente falou que ia aumentar isso, a gente aumentou por causa disso, certo? Olha, tal situação, nossa, tá assim, nossas metas estão indo bem, nossos resultados estão sendo esses. É chegar nesse nível técnico, certo? Mas hoje eu ainda vou lá e falo assim, olha, esse mês na atenção da mulher a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez um monte de coisa, mas eu não consegui ainda, e olha que nós avançamos na qualidade dos nossos relatórios, mas eu não consegui ainda, Estado, tá? Não é eu, Vanessa, ainda dizer dos meus resultados de fato, né? E a gente tem mais um fator positivo ao nosso lado. Quando nós definimos as nossas metas, o que a legislação fala? Que nós podemos definir a periodicidade de monitoramento. Quando nós tínhamos o caderno da pactuação, já vinha definido 9 indicadores de monitoramento quadrimestral. É definido, já vinha instituído, legalizado, normatizado o monitoramento desses 9 indicadores. Como agora a gente trata com o planejamento desta forma e o planejamento regional vai ser definido, a pactuação regional vai ser definida, eu tenho a liberdade no meu planejamento de definir a periodicidade de monitoramento das minhas metas. Se eu não consigo, se eu estou olhando aquela meta e eu sei que eu não vou conseguir promover um monitoramento quadrimestral, ou seja, informar resultados a cada quadrimestre, defina um monitoramento anual. Então eu vou informando ao longo dos quadrimestres que não tem a apuração, mas eu já relatei lá no meu plano, antes de começar a apresentar as diretrizes, os objetivos e metas, que o monitoramento das minhas metas deve ser desta maneira. Eu preciso dizer da periodicidade, porque eu instituo isso, correto? Então procure definir um monitoramento, que a gente vai tratar amanhã, eu vou mostrar para vocês as nossas experiências, de uma forma que você possa de fato, efetivamente fazer. E não ficar só lá na sua missão, na sua visão de futuro, falando que você quer ser eficiente, eficaz. Se você não promover mecanismos que te levam a essa eficiência, eficácia, você não vai ter sua missão e sua visão cumprida e nem sua visão de futuro atingida, correto? Então vamos olhar para isso com muita atenção, certo? Pois não. Do que você tem que tratar no plano? O que eu falei de manhã, o que acontece? Lembra, todos vocês tiveram acesso lá no grupo ao modelinho que a Eclene disponibilizou? Como eu trato o financiamento no plano? Vou resgatar isso. Plano municipal, a gente faz o quê? A análise, não é isso? No diagnóstico.
eu vou fazer uma análise do meu investimento, se eu tenho cumprido o índice, aquele modelinho que ela disponibilizou para vocês lá. Como que está a minha capacidade de alocação de recursos, eu faço análise. A programação orçamentária eu faço na PAS, na Programação Anual de Saúde. Vamos resgatar? Eu tenho dois instrumentos que são o quê? Interligados. Eu tenho um planejamento, é diferente do PPA. Vou resgatar isso com vocês. PPA, Plano Plurianual da Gestão. Não quero mais que ninguém liga para mim e fala assim, o meu PPA da saúde. Não quero mais ouvir isso. Não tem PPA da saúde. O PPA da saúde é um pedaço que tem lá no PPA, o seu plano municipal, certo? Ele tem que ter o quê? A análise, situação, a análise. Porque você tem instituído, normatizado e legalizado a programação anual de saúde. Para cada ano do plano eu tenho um anexo, que é a programação anual. Então eu olho para as minhas metas do plano, anualizo as minhas metas e faço a minha programação orçamentária. Então é como? Se no final do plano você vai ter já obrigatoriamente 4 anexos ao seu plano, que é a sua execução orçamentária, sua programação orçamentária, certo? E o meu relatório acontece ano a ano do plano. Então é diferente do PPA. Então eu faço programação na PAS, Programação Anual de Saúde, aonde eu olho para as minhas metas, anualizo essas metas e programo as minhas ações e falo do meu recurso para o exercício, certo? Gente, a PAS, ela sempre foi uma obrigatoriedade dos entes federados, sempre. A PAS sempre foi instituída como obrigação dos municípios também. Todo município tinha que elaborar plano municipal de saúde e programação anual de saúde, mas os municípios não faziam. Tanto que quando chegou o sistema, nós tivemos que fazer força-tarefa para ajudar os municípios a fazerem programação anual de saúde, porque tinha município que nem sabia que tinha a obrigação de fazer programação anual de saúde. E ficava lá marcando X no plano municipal. Então assim, nem leu a legislação, nunca leu. Ficava marcando X no plano municipal, ficava colocando previsão do exercício, colocava ação. Como que vai atingir meta fazendo a mesma ação todo ano? Se eu estou fazendo caminhada todo ano, não estou caminhando para lugar nenhum, não está na hora de eu repensar a minha estratégia? Que eu faça a caminhada, mas eu preciso fazer alguma coisa que dê resposta. Eu tenho metas a cumprir. Eu não estou mais aqui de passagem. Não estou de passeio, desculpa. Eu tenho entregas, prestar contas de entregas. Então eu preciso ter direcionamento das minhas ações. Isso vai ser um ganho técnico para a gente. Posso tirar uma dúvida da Pode tirar uma da dúvida. redação ainda? Sim. Pra gente, por causa do horário que Já está na hora de ir embora? Meu Deus! Então, você está falando. Também está aqui, tá amarelo ali do 6 ciclos. Realizar 6 ciclos, tá? É o mesmo caso do outro lá, que é de número absoluto, e aí naquele resultado de 24, houve uma somatória dos 4 anos, né? Se eu colocar, eu posso colocar minha meta ali, realizar 6 ciclos anualmente, aí eu dia 6 em vez de 24, eu posso escrever essa palavra. Porque é o que você vai monitorar. Isso. Porque você vai monitorar isso anualmente. São 6 ciclos por exercício. E se eu quiser manter uma taxa de mortalidade, por exemplo, infantil, que eu tenha lá uma taxa de 11 por 1000 nascidos vivos, quando a Fátima não está ali agora, né? Tá. Eu poderia escrever manter a taxa, o indicador, né? Manter abaixo de 12 por 1000. Sim, assim, não sei exatamente. Sim, o meu resultado tem que ser sempre. Eu não sei, eu não poderia explicar que eu vou chegar em 10 ou 8 lá no final, mas eu preciso pelo menos. Você precisa ter referência, isso. Manter abaixo de. Posso fazer então, o que é manter abaixo? Manter abaixo de tantos por cento é fazer tantos óbitos, minimamente tantos óbitos por ano, não é isso? Sempre manter abaixo de a referência. Então, qual a sua referência hoje? Por exemplo, 12. Né? Então o seu resultado tem que ser abaixo. É um saldo
Sim. mas eu não sei necessariamente. Sim, porque eu posso, minha meta sempre está reduzindo, mas eu preciso trabalhar com uma perspectiva que eu vou alcançar. Então, minimamente, eu estabeleço um resultado que eu vá percorrendo. Se meu índice for menor, ou seja, meu resultado for melhor, ótimo. Depois, no final do plano, eu faço aquilo que eu estou fazendo. Por isso que é importante a análise da série histórica. Não, manter abaixo é positivo, mas eu não sei o quanto que eu consigo baixar, porque é uma Mas eu estabeleci o mínimo, é manter abaixo de 11%. Eu coloco manter abaixo no plano ou anterior, menor ou igual. a orientação que a gente tinha é que eu não poderia descrever na meta manter abaixo. É por isso Porque que a minha manter, dúvida. Mas ela, não, você não vai deixar assim, manter abaixo do resultado X, mas ela já está traçando uma perspectiva, 11%. Então, os resultados dela têm que ser gradativamente abaixo de 11%. Eu entendo que você vai buscar sempre reduzir. Era mais. Se você passar, subir de 11%, o seu resultado está negativo. Não é isso que você está me dizendo? Mas meu objetivo, minha meta é manter abaixo de 11%. Então, eu tenho que fazer 11% menos. Então, 10%, 9%. O meu desempenho tem que estar nessa média, de abaixo de 10%, porque eu tenho uma referência disso para melhor. O que eu não posso é passar disso para cima, certo? É que nem, por exemplo, a meta de qualidade, maior ou igual a 81%. Então, eu tenho como referência 81%, porque a minha qualidade hoje é 81%, minha avaliação, correto? Então, eu tenho que manter a perspectiva de que eu tenho que ser 81% ou mais. Se eu for a mais, por quê? Porque eu trabalho com a minha realidade. 81% eu me garanto. Sim. Mas eu vou procurar fazer mais. Mas não posso prometer Não, nesse sentido, né? Sim. Agora eu posso também lançar o meu desafio, reduzir de 11% para 7%. Mas é a minha realidade? Se você está falando para mim que você não está conseguindo nem manter o que você tem, então trabalhar com uma perspectiva positiva, mas dentro da minha realidade. Indicadores muito sensíveis, porque você não consegue mudar muito ao longo de 3, 4 anos. Não, reduzir em 3 o óbito materno é um desafio, um exemplo. Nós no estado, nós estamos percorrendo uma meta aí, né, da redução, onde a gente teve um cenário complicado, Covid. A gente, em vez de reduzir, a gente aumentou no mesmo termo. Por isso que é importante, amanhã a gente vai falar de resultados, vai falar de monitoramento e avaliação. Por isso que é importante o monitoramento. Porque quando que eu sei o que está acontecendo? Quando eu entendo, por exemplo, o meu óbito materno em determinado período, de março a dezembro de um ano, foi X. De março a dezembro do outro ano, foi Y. Houve um aumento, porque nesse período, o que houve? Esse comportamento. A pandemia, as pessoas não estavam indo fazer as consultas e bababá, e vou especificando, então eu consigo fazer a avaliação. E a gente trata monitoramento e avaliação no Plano Municipal de Saúde, inclusive tem textos lindíssimos nos planos municipais sobre monitoramento e avaliação de escritores top da galáxia que eu encontrei no Google e está no Plano Municipal de vocês. Mas não é a realidade de vocês, não é monitoramento e avaliação que a gente faz, porque só ficou no texto. Por exemplo, fala que vai fazer 6 reuniões anuais, não faz nenhuma. Como é que vai falar que vai fazer monitoramento? Já vou fazer monitoramento que nunca vai acontecer? Fala que vai fazer publicação de resultado, nunca nem olhou para o resultado, nem sabe o resultado. Aí fica feio, não é verdade? Não tem? Tem, né? Tem gente que fala que vai fazer, tem um que fala do boletim, tem um que fala do painel de bordo, né? Que vai fazer divulgação do painel de bordo no boletim lá, falou até o nome do boletim que tem no município. Eu fui lá procurar o boletim, não tem o boletim, nunca existiu. Eu acho que é boletim de outro lugar. Aí eu falei, será onde que eu vou achar esse boletim com a publicação desse município? Porque deve ter no boletim de alguém, porque não tem esse boletim no município. Vocês estão entendendo? Então a gente se comprometer com o que a gente pode fazer, porque a gente vai gastar recurso com esse que a gente faz. Então, e é desse que a gente faz que a gente vai prestar contas. A gente encerra por hoje, espero vocês amanhã às 8, felizes e contentes. Bons sonhos, bom descanso, né? Amanhã todos aqui para a gente fazer a foto oficial do grupo. E amanhã vocês têm que fazer a avaliação com a gente, viu?
Vocês têm que gravar aqui a avaliação, tudo nosso é gravado, a avaliação de todo o processo, tá?